Olá, bem-vindo e bem-vinda à capacitação Empregado Lixo Zero. Eu sou Marcelo Luiz Apellini, da Divisão de Gestão Ambiental aqui da CONCAP, e vou acompanhar vocês nesse primeiro módulo da capacitação presencial. A primeira aula deste módulo vai falar um pouco sobre o lixo e o que você tem a ver com isso. Vamos pensar um pouco sobre o que é o lixo, alguns conceitos sobre o lixo, um pouco sobre o impacto que esse lixo causa na nossa sociedade e também no meio ambiente, e vamos também pensar em algumas soluções possíveis para isso. Então, pensando sobre o lixo agora já de início, a gente tem aqui em tela essa frase que foi retirada do livro Considerando Mais o Lixo, que é um livro didático da CONCAP a respeito desse tema. Até sugiro que vocês procurem na internet, Considerando Mais o Lixo CONCAP ou Considerando o Lixo PDF. São duas formas de vocês encontrarem pela busca esse livro que faz parte do nosso acervo no site da CONCAP, então vocês podem baixar esse livro para ler depois, é bem interessante. Mas para efeito dessa aula, nós temos aqui essa frase que fala o seguinte: lixo é o que sobra entre o desejo e a necessidade do ser humano. Os desejos e necessidades fazem parte da vida das pessoas, né? Sempre se tem o desejo de adquirir um novo bem, de fazer um novo curso, de fazer uma viagem, e isso acaba no processo ou na própria coisa em si gerando algum resíduo, assim como se compra uma nova televisão com a nova tecnologia para assistir os filmes e jogos na TV com melhor qualidade, isso acaba gerando resíduos, ou seja, na fabricação desse equipamento que compramos, ou então pelas embalagens que eles trazem. Além disso, se a gente for descartar como resíduo o aparelho antigo, então mais um resíduo temos aí para adicionar a essa lista. As necessidades, elas fazem parte da nossa vida. Sempre temos fome, sede, sono, e isso eventualmente também é relacionado à geração de resíduos. Mesmo o sono, ele gera resíduos porque a gente um dia precisa trocar o travesseiro, e nesse processo a gente gera o resíduo do travesseiro antigo na troca pelo novo, e também as embalagens desse novo travesseiro. Então, é inevitável que a gente gere resíduos das nossas necessidades e da realização dos nossos desejos. O que sobra disso tudo, então, é o lixo. O lixo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é qualquer coisa que o proprietário não quer mais em um certo local, em um certo momento, e que não apresenta valor comercial ou percebido. Desse conceito da Organização Mundial de Saúde, eu gostaria de destacar duas palavras que são proprietário e valor. Proprietário é relativo à propriedade, ou seja, à posse de algo. Então, todo resíduo que é gerado na cidade, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, tem um dono, que é o seu proprietário, mesmo que ele não esteja presente. Por exemplo, aquele lixo está na calçada, ele não surgiu lá do nada, ele surgiu porque alguém o descartou, querendo ou não. Então, um ponto pacífico é que o resíduo tem um proprietário. A segunda coisa é que esse resíduo pode ou não ter valor. Então, um resíduo que não tem valor corrente, comercial corrente, significa que ele não tem alguém que o compre. Por exemplo, fraldas de criança sujas, isso não tem alguém que compre, então não tem um valor comercial. Ou então, isso pode ter um valor comercial, mas pode não ser percebido, como, por exemplo, as garrafas de vidro. As garrafas de vidro têm um valor, né? Quando se junta 1 quilo de garrafas de vidro, a gente já tem aí alguns centavos para serem comercializados. Então, quando a gente não percebe que algo tem valor, nós jogamos fora de qualquer maneira. Temos, então, além desse conceito de lixo, então, que é algo que a gente joga fora por não saber que tem valor, ou então porque realmente não tem valor, nós temos algumas classificações desses resíduos. Uma classificação importante é o lixo doméstico. É aquele resíduo que é produzido nas residências. Então, cada pessoa, em cada casa que mora, gera resíduos e coloca isso para a coleta da prefeitura. Esse resíduo, ele não tem é bem variada a característica dele. São os resíduos da cozinha, resíduos do banheiro, as embalagens, né, o lixo misturado por aí. Mas também, eventualmente, as pessoas jogam fora coisas que não deveriam, como, por exemplo, nessa foto aqui, tem pilhas, tem eletrônicos e coisas que não deveriam estar no caminho do aterro sanitário. Então, esse tipo de resíduo, ele não é bem doméstico, mas
quando a gente coloca coisa na rua, às vezes não pensa muito sobre o que é ou não é o destino correto da coisa que a gente está descartando. Então, muitas vezes acontece disso, se coloca pilhas eletrônicos misturados com o resto de comida e cria-se um veneno muito grande para a natureza. O lixo comercial é aquele produzido pelas empresas, os comércios, os serviços que estão na cidade. A composição desse resíduo ele varia de acordo com o tipo de serviço da empresa. Os mercados, os bancos, restaurantes, lojas, hotéis, cada um tem um tipo de resíduo. O hotel, por exemplo, ele pode ter como resíduos mais alimentos e menos embalagens, por exemplo. Ou então, os bancos eles podem ter apenas papel. Assim como os restaurantes podem ter mais comida, enquanto os mercados podem ter mais caixas de papel, assim como as lojas de departamentos, por exemplo. Então, isso é variável conforme a natureza da instituição. Esses estabelecimentos eles produzem uma grande quantidade de resíduo e por isso são chamados de grandes geradores. Um outro tipo de resíduo muito popular na cidade é o lixo público, que é proveniente da limpeza dos logradouros públicos. Ele é originado do serviço de limpeza pública, incluindo a varrição de vias públicas, repartições públicas, limpeza de áreas de feiras livres, córregos, etc. Ele é constituído principalmente por restos de vegetais, podas de árvores, embalagens, jornais, madeiras, papéis, plásticos em geral. Então, esse tipo de lixo ele pode ser descartado pela pessoa sem querer na rua, né? Pode voar alguma coisa na mão dela, mas em geral muitas pessoas simplesmente jogam na calçada. Nós temos ainda vários tipos de resíduos que eles não são propriamente objeto da coleta da prefeitura, né? Que em Florianópolis acontece através da CONCAP, que são os resíduos em saúde. Embora a CONCAP recolha resíduos de saúde dos postos de saúde, mas todos os outros estabelecimentos de saúde na cidade, como hospitais, clínicas veterinárias e médicas, laboratórios de análises clínicas, farmácias, consultórios odontológicos, entre outros estabelecimentos, eles são recolhidos, esses resíduos dos estabelecimentos, em geral, por contratos com a empresa privada que faça essa coleta. Já os resíduos de portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários também, porque eles são grandes geradores. E esses resíduos eles podem conter, ou potencialmente conter, germes patogênicos, produzidos nesses estabelecimentos ou então que vêm de viagem com as pessoas que passam por esses locais, que envolvem materiais de higiene, restos de alimentos que podem veicular doenças provenientes de outros locais da onde as pessoas viajam. Resíduos industriais são aqueles gerados pelos diversos ramos da indústria. Esses resíduos são variados. Podem ser representados por cinzas, óleos, lodos, resíduos alcalinos ou ácidos. Também plásticos, papéis, madeira, fibras e outros. Tudo vai depender do tipo de fábrica que produz cada resíduo. Então, uma fábrica de papel vai produzir, claro, muito papel no processo que é fabricado errado, mas também vai produzir a química que é gerada para fazer a tintura do papel, para ele ficar branco. Assim como uma indústria de eletrônicos vai gerar muito material, muito metal e muito plástico também, porque os eletrônicos contêm esses materiais. O resíduo agrícola eles correspondem aos resíduos das atividades da agricultura e da pecuária, como as embalagens e adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita, esterco. Esses produtos eles podem ou não contaminar o meio ambiente, dependendo do tipo que são, mas, em geral, os resíduos da agricultura eles também têm uma destinação adequada por fora da coleta do município. Então, nós pode pôr, por exemplo, as embalagens de adubos agrotóxicos para a coleta da cidade. Isso tem que ser devolvido sempre nos estabelecimentos em que são comprados. Diante dessa lista de resíduos que nós vimos, de vários tipos e formas, cabe pensar assim, será que a natureza gera resíduos também? Porque sempre caem folhas das árvores, caem frutas, as árvores caem com os ventos. Será que isso é resíduo mesmo? Essa questão é bem fácil de responder, né? A natureza ela não produz resíduos, o lixo, ela não produz lixo. O lixo não é um problema da natureza. A natureza não tem lixo porque ela recicla tudo o que produz. Quando as folhas caem, no outono, por exemplo, ao redor da árvore, essas folhas são decompostas por micro-organismos e se tornam adubo, que são alimentos para as plantas. Da mesma forma, quando um fruto cai na terra, ele não está poluindo o chão. Na verdade, o fruto é um vetor, é um caminho para que a semente tenha alimentos para que quando ela germinar,
ela germine saudável. Então, na realidade, isso que a gente produz como lixo é o que o homem produz como lixo. Porque tira da natureza elementos originais, transforma em produtos que depois a natureza não consegue absorver. Já a natureza não. Tudo que ela produz é, na verdade, reaproveitado por ela. Então, na verdade, até uma lição que a gente deveria tomar no meio ambiente é essa, né? Fazer uma sociedade, um consumo mais sustentável para que a gente não gerasse esses resíduos todos. Que é, na verdade, o que a gente vai ver nos próximos slides, alguns dos impactos que nós causamos no meio ambiente em função da forma como a gente descarta muito erradamente os nossos resíduos. Tudo que a gente viu até agora demonstrou claramente que o nosso impacto no meio ambiente, na natureza e na sociedade em relação ao resíduo não está funcionando muito bem. Parece que a gente gera tanto lixo que já não tem nem onde pôr, então não tem nem tempo de esperar uma coleta seguinte, não tem oportunidade de tocar à frente mais um tempo as coisas conosco, até ter a oportunidade de descartar corretamente, e simplesmente vamos jogando fora de qualquer maneira, como se aquilo fosse ser absorvido pelo meio ambiente, como a gente viu anteriormente, que não é possível. Isso mostra que parece que o nosso consumo, o nosso modelo de consumo está chegando em um certo limite, não é mesmo? Porque todo esse lixo espalhado pela cidade são um problema para o meio ambiente, mas também para nós, inclusive porque isso pode acumular a água e trazer para nós vários mosquitos que nascem nessa água que causam doenças como a dengue. Além disso, tem a questão dos recursos naturais, porque cada coisa que a gente consome é produzido com recursos que estão no meio ambiente, seja água, seja areia, seja petróleo, seja madeira, tudo isso é retirado do meio ambiente. Cada vez que a gente retira isso do meio ambiente, pode faltar daqui a pouco, porque a natureza não está produzindo grandes coisas novas. Na verdade, tudo que a gente tem até agora, na verdade, existe há milhões de anos. E se isso acabar, o que a gente vai fazer? Então, o nosso modelo de consumo está no limite, não só porque a gente pode consumir todos os recursos que a gente tem, como a gente pode simplesmente ser soterrado pelo lixo que a gente está produzindo, ou então morrer pelas doenças que esse lixo vai causar, porque os lixos eles atuam como ímãs, né, de vetores que atraem doenças, que trazem doenças para a gente. Em parte, o problema disso foi explicado pelo filósofo e também psicanalista, sociólogo alemão Erich Fromm. Ele escreveu sobre esse conceito aqui, homo consumens. O homem cujo objetivo é consumir mais e mais e assim compensar o seu vazio interior, a solidão e a ansiedade, com esse consumo. De acordo com Fromm, um dos sintomas dessa doença coletiva é o constante desejo de consumir as coisas. Fromm ainda disse que tudo é consumido com voracidade, as bebidas alcoólicas, os cigarros, os filmes, a televisão, palestras, livros, exposições de arte, tudo é transformado em um artigo de consumo. Por trás desse frenesi de consumo fica um vazio interior que leva a mais consumo. Afinal de contas, muitas pessoas que estão muito ansiosas, ou muito nervosas, ou muito tristes, acabam indo no shopping fazer uma volta para fazer compras para se sentir melhor. Só que, na verdade, elas não estão lidando diretamente com o problema que causou essa tristeza, por exemplo. Elas estão tentando minimizá-la usando um subterfúgio, ou seja, um recurso para diminuir essa dor. Mas e quando passar essa satisfação com o consumo? Ou quando o produto ele ficar obsoleto, ou chegar em casa e perceber que ele era caro demais em relação ao dinheiro que tinha disponível na conta bancária. Então, ele não só não resolveu um problema, como ele também causou um outro problema, que é justamente o que a gente está discutindo aqui, que é a geração de resíduos. Então, o Homo consumens, que ele foi principalmente incentivado a partir da Segunda Guerra, quando o mundo passava pela recessão econômica em função disso, então se produziu uma grande escalada de consumo, até porque depois veio a televisão, e a televisão ela sempre incentiva o consumo através dos comerciais, e agora a gente está cercado disso pelas redes sociais, então esse consumo ele pode fazer com que a gente não só não melhore a qualidade de vida,
porque ter muitas coisas em casa não é garantia de nada, como também causa todos os impactos ambientais que a gente viu até agora. Então, o Homo consumens é um termo bastante complexo, a gente não consegue vencer toda a complexidade dele nessa aula, mas eu sugiro que vocês procurem na internet por esse termo, Homo consumens, para poder encontrar vários artigos interessantes que falam sobre isso, para abrir um pouco mais os horizontes através desse tema que é bem interessante. A alternativa pode estar indicada aqui nessa imagem que foi retirada do livro Considerando Mais o Lixo, que já conversamos no começo dessa apresentação, em que diz o seguinte: o cidadão tem direito a um ambiente saudável, por isso deve defendê-lo com atitudes individuais e coletivas. Individualmente, a gente pode fazer muita coisa, nós podemos mudar a nossa forma de consumo, comprando menos coisas, por exemplo, ou coisas mais sustentáveis, ou podemos descartar melhor os nossos resíduos, percebendo o valor que existe naquele resíduo que estamos descartando. No entanto, o trabalho individual de cada um em casa ainda não é suficiente, porque só uma pessoa não é capaz de mudar todo esse sistema. E não foi só uma pessoa que colocou todo aquele lixo nas fotos que a gente viu anteriormente. Na realidade, nós em comunidade é que precisamos tomar atitudes coletivas em relação a isso. Por isso essa imagem aqui das pessoas de mão dadas no ambiente limpo, né? Tem até um arco-íris aqui indicando um céu limpo, para que a gente consiga superar esses desafios que nós temos em relação a resíduos. Não só nós coletivamente separando e consumindo melhor, como também nós modificarmos a nossa sociedade em si, com um tipo de produção mais sustentável, talvez exigindo das indústrias embalagens 100% recicláveis, talvez exigindo que produtos durem mais e sejam menos descartáveis. Então são alternativas que a gente tem como... Ok, chegamos ao final desta aula. Numa reconstituição do que a gente discutiu até agora, nós vimos que o lixo é algo que sobra daquilo que a gente deseja e daquilo que a gente necessita. Vimos que nós somos responsáveis pelo nosso lixo, porque nós somos proprietários dele, mas a gente acaba jogando fora porque ou essa coisa não tem valor comercial, ou então a gente não percebe que tem um valor comercial. Vimos também que a nossa sociedade é muito envolta ao consumo e assim a gente impacta negativamente no meio ambiente, seja no descarte do lixo, seja no consumo de recursos naturais, e que isso nos leva a uma sociedade de consumo que está no limite, porque a gente já consome da natureza mais do que ela pode produzir em compensação o que a gente retira. Muitas vezes isso acontece porque existe um chamado homo consumens, naquela ideia do filósofo Erich Fromm, de que as pessoas consomem cada vez mais apenas por consumir ou para tapar um buraco existencial que tem, né? Um vazio existencial que tem. E isso a gente só consegue superar mesmo, né? Mudando os nossos hábitos individuais e também coletivos, né? Se juntando em comunidade para fazer uma mudança nisso tudo que está aí do ponto de vista dos resíduos. Na próxima aula a gente vai começar a ver um pouco sobre o lixo zero, que é um caminho que a gente tem a traçar aqui na cidade para superar esses desafios todos que a gente tem aqui em relação aos resíduos. Então, até lá! Começamos agora a segunda aula do módulo 1, Lixo Zero, as novas relações com os resíduos. Nessa aula nós vamos ver um pouco sobre o decreto Lixo Zero, que cria esse programa, e também veremos sobre os benefícios que o atingimento das metas de desvio do aterro sanitário vão provocar na nossa cidade, tanto pelos ganhos sociais, como também pela economia de recursos financeiros com o aterramento de resíduos no aterro sanitário. Nós já vimos que parte dos resíduos eles são recicláveis e uma parte não é. Nós estamos falando então dessa parte que é possível de reaproveitar de alguma maneira, seja na indústria da reciclagem ou então na compostagem. O importante é a gente saber então de antemão que lixo zero não significa nenhum lixo, então por isso não se fala em 100% de desvio. Até porque 100% de desvio não é possível, ao menos nesse momento.
Além disso, a gente está falando de desviar o máximo possível, porque sempre vai ter algum resíduo que não se enquadra no processo de reciclagem, ou então não vai haver tecnologia para fazer isso, ou então não vai haver comércio. Então isso é meio variável, pelo menos no momento atual, né? Quem sabe no futuro tudo possa ser reciclado. Mas enquanto a gente ainda não chega daqui a 10 anos, nós teremos essas metas a serem atingidas. Portanto, esse tema vai ser muito importante para começarmos esses módulos de capacitação interna do empregado lixo zero. O decreto sobre o qual nós estamos falando tem o número 18.646, de 4 de junho de 2018. Ele tem 6 artigos que falam a respeito de 3 assuntos. A instituição do programa Florianópolis Capital Lixo Zero, a instituição do grupo de governança chamado GIRS, e esse decreto também define as metas de desvio do aterro sanitário. No primeiro artigo, nós temos a definição e a premissa desse programa. Esse programa é um conjunto de projetos, ações, atividades e técnicas, métodos e inovações que buscam ou objetivam incentivar a sociedade civil, a iniciativa privada, o poder público a não produzir ou ainda a reduzir a geração e também valorizar os resíduos sólidos urbanos com a sua reintrodução na cadeia produtiva. Significa então que nós não estamos zerando o lixo em si, né? Mas estamos reduzindo ao máximo o seu desvio, reintroduzindo os recursos, vamos chamar assim, os resíduos de recursos, porque eles são recursos materiais, na cadeia produtiva. Assim, uma matéria que já existe, ela é transformada em outro elemento dessa mesma matéria. Nesse mesmo artigo, nós temos a premissa do programa, que é a produção e o consumo consciente, responsável e sustentável, com a não geração de resíduos e o combate ao desperdício, garantindo a hierarquia das prioridades. Essas prioridades estão definidas no artigo 9º da Lei 12.305, de 2010. Que fala sobre a forma ambientalmente adequada de descarte dos resíduos. Esse processo se traduz na minimização da destinação final e na máxima segregação dos resíduos nas fontes geradoras, que são também as nossas casas. E também trata sobre o tratamento dos resíduos orgânicos através da compostagem ou afins e ainda a valorização dos recicláveis. Aqui em tela nós temos um gráfico que representa a hierarquia que está previsto lá na Lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. São 6 etapas da nossa relação com resíduos, sendo que a primeira é a não geração. A não geração do resíduo é a apoteose da nossa relação com o resíduo. Por quê? O melhor resíduo é aquele que não é gerado. Então, se a gente conseguisse não gerar nenhum resíduo, todos os problemas que a gente tem com os resíduos deixariam de existir e nem seria necessário as etapas seguintes dessa relação. No entanto, nós sabemos que eventualmente a gente consegue não gerar algum resíduo, mas a gente não consegue não gerar nenhum resíduo. Então, nós passamos logo para a segunda etapa, que é a redução. Então, se a gente tem que comprar alguma coisa que tenha uma embalagem, nós podemos escolher uma embalagem natural. Uma forma de reduzir os resíduos é, por exemplo, nós comprarmos bananas ao invés de barrinhas de cereal de banana. Nós podemos comprar cereais a granel ao invés de comprar as mesmas barrinhas de cereal. Nós podemos
comprar biscoitos que tenham só uma embalagem e não aqueles biscoitos que tenham várias embalagens fracionando os biscoitos. Então, uma forma de reduzir os resíduos é de a gente comprar menos embalagens. E se a gente ainda assim produzir embalagens, nós vamos pensar também na reutilização dessas embalagens. Por exemplo, se num dia de sol, de muito calor, nós compramos na rua uma garrafa de água mineral, nós podemos, ao invés de colocar na lixeira, podemos segurá-la e levar para casa. Ao levar para casa, nós podemos recarregar essa embalagem com mais água, da torneira fervida ou então do filtro. Assim a gente vai ter mais água para levar para a rua na próxima vez e não vamos nem precisar comprar uma nova água. Assim a gente vai economizar até dinheiro para fazer um outro investimento, talvez para comprar um livro, para pagar mais uma passagem de ônibus. Quanto mais a gente evita de comprar água na rua, mais dinheiro a gente pode economizar para outras coisas. Parece pouco, 2, 3 ou 4 reais, mas na verdade isso na soma dá bastante coisa. Então, a reutilização ela não leva só uma vantagem econômica para o país, por exemplo, porque a gente economiza com aterro sanitário, mas a gente também pode economizar dinheiro para a gente ao evitar de comprar novas coisas que tenham novas embalagens. A reciclagem é uma etapa seguinte à reutilização. Ela é uma situação já social, vamos dizer assim, porque nós não vamos fazer a reciclagem em casa. Nós temos que contar com a indústria que faça essa reciclagem e com a prefeitura que leve até um ponto adequado para que esses resíduos sejam separados e então encaminhados. Para isso, a reciclagem é muito importante, porque a gente evita de fazer novos materiais para fazer novas embalagens. Por exemplo, não precisa de derrubar mais árvores para fazer mais papel, cavar mais poços no chão para tirar mais petróleo para fazer o plástico, e assim a gente também evita de tirar da terra mais metal para fazer as nossas latinhas. Então a reciclagem tem esse valor também de evitar um impacto ambiental lá no começo na produção dos materiais. Conforme a gente viu naquele vídeo A História das Coisas, no módulo anterior. Mas nem tudo é reciclado. A gente viu no vídeo anterior com o presidente Lucas Arruda de que é um desafio ainda a gente convencer a indústria de fazer as suas embalagens 100% recicláveis. E ainda assim, ainda que elas sejam tecnicamente recicláveis, tem uma limitação aí que é haver mercado para isso. Nem sempre existe mercado, embora possa existir uma indústria que faça essa reciclagem, porque ela está muito longe, então o frete não compensa, ou ela não consegue processar tudo aquilo que deveria receber, enfim, tem várias razões para uma coisa não ser reciclada. Além de, é claro, a gente contaminar os recicláveis com o resíduo orgânico que a gente misturou ou deixou de limpar na embalagem de alimentos. O tratamento é uma forma de lidar com aquilo que não é reciclável quando o resíduo é sólido, né? Por exemplo, uma usina pode transformar o resíduo em energia. A gente não tem esse tipo de coisa aqui, mas nós temos o tratamento do resíduo orgânico para transformá-lo em adubo. Tem um pátio de compostagem aqui no CVR, que é um dos maiores do país. Nós temos o pátio de compostagem no Jardim Botânico. A cidade tem vários pátios de compostagem comunitárias ao redor da ilha. Tem também lá no continente com a Revolução dos Baldinhos. E esse tratamento ele transforma o que seria chorume lá no aterro sanitário e também gás metano em uma coisa útil, que é o composto sólido e o composto líquido que serve de alimento para as plantas. Mas é claro que alguma coisa sempre vai escapar. Atualmente, 22% do que a gente descarta é realmente rejeito. Então, são coisas que não teriam jeito de qualquer maneira, que seriam os restos do banheiro, são embalagens que não tem como fazer a reciclagem, são coisas que são misturadas, como, por exemplo, um guarda-chuva, roupa, essas coisas não são recicláveis, então acaba indo para aterro sanitário. Só que é uma fração muito pequena. Os outros 78%, na verdade, é que
têm um potencial de reciclagem ou são de fato recicláveis. Então, a disposição final, se a gente conseguisse chegar assim numa situação ideal, seria nessa última etapa um destino da menor parte dos resíduos. No artigo 2 do decreto, nós temos as diretrizes do programa. A diretriz principal, ou a inicial, ela se refere ao incentivo à não geração e à redução dos resíduos sólidos urbanos. Eu falei a principal porque me lembrou do gráfico anterior que não gerar o resíduo e reduzir os resíduos são a nossa meta mais prioritária. Ainda nas diretrizes, nós temos o atendimento às metas de reduções estabelecidas pelo PMGIRS. O PMGIRS já foi citado no vídeo, então vocês se recordam dele, mas nós vamos voltar no futuro a falar sobre esse programa ou esse plano quando nós virmos sobre a legislação. Aqui em tela, nós temos um print do caderno 6, que é o Plano Municipal de Coleta Seletiva que integra o PMGIRS. Na linha destacada, nós temos a meta para daqui a 10 anos de 60% de desvio de recicláveis secos, aqui na coluna do meio, e na coluna da direita nós temos os 90% dos resíduos orgânicos. Mas preste atenção que a meta ela não simplesmente chega daqui a 10 anos, a gente chega aos 60% e 90%. Na verdade, ela é bem escalonada. Cada ano a gente deveria ter um crescimento relativo para que, quando chegasse nesse ano 2030, nós já tivéssemos chegado de maneira assim, bem tranquila. No entanto, as metas elas não param em 2030, elas vão até 2035, mantendo os mesmos 60% e 90%. Não quer dizer que em 2036 a gente vai poder voltar para a situação anterior de não desviar mais nada. Na realidade, talvez em 2036 nós já tenhamos uma vida completamente diferente. A tecnologia já aceite hoje materiais que não são recicláveis, ou quem sabe aquilo que hoje não tem comércio passe a ter. Então é possível aí que as coisas melhorem e a gente consiga até ultrapassar as metas, mas ao menos essa quantidade nós deveríamos atingir. No artigo 2º, nós temos as diretrizes ainda, que inclui a promoção da valorização dos resíduos sólidos urbanos. Promover a valorização dos resíduos sólidos urbanos é uma coisa muito importante, porque a gente simplesmente não vai seguir a lei por seguir a lei, né? A gente tem tanta lei ali que acaba não conseguindo seguir, então é por isso que tem que haver um processo aí que promova, que mostre que os resíduos eles têm valor. Se não tivesse valor, não teria tanta lei dizendo que eles têm valor. Então, não é uma coisa aleatória. A gente sabe que quando comercializa uma latinha, o catador de rua ele consegue obter uma renda disso. Além disso, a indústria consegue comercializar novas embalagens feitas com materiais que já foram produzidos antes. Então, esses recursos eles nascem de um processo de valorização que alguém antes fez. Porque se a gente vir o resíduo como lixo, por que a gente cuidaria dele, destinaria corretamente, né? Afinal de contas, o lixo não tem valor nenhum. Então é por isso que a gente tem que ver o lixo, na verdade, não só como resíduo, mas também como um recurso econômico e um recurso financeiro e um recurso material que pode melhorar a vida da gente e preservar o meio ambiente se tiver a destinação correta. O desenvolvimento e a aplicação de programas educacionais é uma das diretrizes do programa Lixo Zero. Tem muito a ver com o item anterior, inclusive, que se relacionava à valorização dos resíduos. A gente não vai valorizar alguma coisa que não conhece e muito menos vai dar o destino correto para essa coisa se não sabe como fazer. Por isso que a educação ela é importante. Afinal de contas, o que é mesmo reciclável? Como é que a gente desvia os recicláveis? Em que momento do dia, em que local a gente deve fazer isso? Será que o caminhão é a única forma de a gente destinar os resíduos?
As dúvidas em relação ao assunto são várias, né? A ouvidoria e a educação ambiental da CONCAP recebe todo dia telefonemas com as perguntas mais variadas. Inclusive, será que a madeira pode ser colocada na coleta seletiva? Será que adianta colocar a roupa no caminhão da coleta seletiva? Essas dúvidas elas só se resolvem com informação e a educação. Além disso, a adoção de práticas ecologicamente corretas e o incentivo ao uso moderado dos recursos naturais também são algumas medidas básicas que são propostas pela educação ambiental. Então, também não é só a gente aprender a valorizar e a destinar corretamente os resíduos, mas é também saber daqueles primeiros itens lá da hierarquia, que é melhor a gente não gerar do que gerar um resíduo. Então, isso tudo envolve a educação ambiental. A criação de uma governança para a proposição e controles da gestão em políticas públicas também é uma diretriz. Então, já se sabe, né, desde o próprio decreto, que o município ou a prefeitura não vai conseguir resolver sozinha toda a problemática dos resíduos. Por isso que a sociedade, as empresas, as organizações sociais são chamadas para participar desse processo. Por isso que é necessário que a lei crie essa diretriz, porque afinal de contas é necessário que as pessoas sejam chamadas a participar. Sempre existe alguma pressão, a gente sempre comenta no Facebook as coisas, mas na verdade esses espaços formais de participação eles são muito úteis para a gente conseguir atalhos para demandas sociais, mas também para o município conseguir integrar com a sociedade várias iniciativas que ele não precisa fazer sozinho, ou não conseguiria fazer sozinho, ou não pode fazer sozinho. Então, por isso que essas proposições que são feitas em espaços oficiais são muito importantes. Mas também os controles da gestão e também das políticas públicas são muito úteis também, né, para saber se os recursos estão sendo gastos adequadamente, se eles vão ser gastos adequadamente, se vai haver recursos, como pode se obter recursos, como a sociedade pode ajudar nessa gestão. Então, e as políticas públicas também são bastante complexas, elas podem ser tanto aplicadas pelo município diretamente, como também pode ser feito por forma de parcerias. Essas parcerias podem ser capilarizadas através de várias organizações. Então, essa governança ela é muito importante, ela extrapola o governo e chega num nível de participação que pode criar assim, uma rede de solidariedade, de apoio, de criatividade que a gente nem imagina agora, mas que ao longo do tempo, né, muitas coisas novas podem surgir a partir disso. O incentivo às buscas e soluções integradas com os municípios da região metropolitana também é uma diretriz. Isso aqui está aqui não é por outro motivo, senão a questão básica, que nós compartilhamos muitas coisas. A gente compartilha os vírus quando chega a pandemia, a gente compartilha o rio que vem lá do interior e ele segue por muitas cidades até desembocar no mar, e é desse rio que vem a nossa água. Nós compartilhamos o transporte público porque ele passa por muitas cidades, e a gente compartilha também o aterro sanitário que fica em Biguaçu. As cidades aqui da nossa região mandam para lá os seus resíduos. Então, muitas coisas aqui são integradas. Por isso que o incentivo à busca de soluções integradas é muito importante. O aterro sanitário foi uma solução integrada que os municípios encontraram para depositar os seus resíduos. Afinal de contas, não são todas as cidades que conseguem usar o próprio território para colocar lixo, né? O que seria de nós em Florianópolis com um aterro sanitário? Seria possível? Então, em muitos casos também, nós contamos com outras cidades, inclusive para lidar com os nossos recicláveis. Algumas associações de catadores que estão em São José recebem os resíduos que a CONCAP recolhe. Então, nós estamos aí no mesmo barco, vamos dizer dessa forma. Por isso que a solução para chegar nas metas que nós temos são muito importantes. O artigo 3º tem as metas.
tem as metas Prefeitura Lixo Zero 2020 e também tem as metas que nós já vimos até agora em relação aos resíduos. Aqueles que a gente já conhece, né? 60% de resíduos secos, 90% de resíduos orgânicos. No entanto, um acréscimo feito ao decreto incluiu o que se chama Prefeitura Lixo Zero 2020, que visa que o município, enquanto administração pública, alcance o desvio de 90% dos resíduos secos até o ano 2020. Portanto, é esse que nós estamos vivendo agora. É uma meta bastante ousada, mas ela também chama atenção para uma questão muito importante, que é a seguinte: a administração pública, como liderança dessa empreitada toda do lixo zero, precisa dar o exemplo. Então, desde já buscar o desvio máximo dos resíduos para que a cidade perceba que é possível alcançar as metas. Por isso que, então, nós temos aí uma atenção muito importante a dar ao decreto lixo zero em seu artigo 3º. No artigo 4º, nós temos o GIRS, Grupo Interinstitucional para a Gestão dos Resíduos Urbanos de Florianópolis. Esse grupo é um grupo autônomo, é aberto, tem caráter consultivo, é formado por representantes da sociedade civil, da iniciativa privada, do poder público e também pode ser formado por pessoas físicas. O número de representantes da sociedade civil é ilimitado, então pode participar um número indeterminado de pessoas, de empresas, de entidades do terceiro setor, mas o município deve ser representado ao menos pela Superintendência de Saneamento, pela Floram e também pela CONCAP. Os outros órgãos da administração municipal podem participar de maneira facultativa, né? No entanto, esses três aí, eles têm uma cadeira permanente e, em um certo sentido, obrigatória nas reuniões. O GIRS ele tem como objetivo ser um fórum permanente de discussões e proposições da gestão das políticas públicas do município. Aliás, da gestão e das políticas públicas em relação aos resíduos sólidos urbanos. Também tem como objetivo auxiliar o poder público no processo de tomada de decisões na execução da política municipal de saneamento, especificamente na temática dos resíduos sólidos. Também cabe a esse grupo acompanhar a execução, propor inovações nas políticas públicas dos resíduos sólidos urbanos do município. Realizar facultativamente os projetos ou ações de educação ambiental no tema dos resíduos sólidos urbanos. É claro que a gente sempre pode participar da política na cidade de várias maneiras. A gente pode escrever para a ouvidoria, a gente pode postar nas redes sociais da prefeitura. Hoje a participação direta da população é bastante abrangente pelos canais que a prefeitura oferece. No entanto, um grupo como esse permite que, na integração entre esses diversos órgãos, pessoas e entidades, surjam ideias novas, inovações e também que as proposições sejam bem qualificadas, porque, como vocês viram, eles tomam decisões de fazer ações de educação ambiental, eles discutem sobre novas iniciativas em relação aos resíduos, então não são simples sugestões, né? Esse trabalho integrado pode levar a várias alterações no curso dos resíduos sólidos na cidade, simplesmente porque essa participação, além de ser bastante qualificada, ela não é só um conjunto de entidades dando sugestões, mas é um grupo mesmo que, trabalhando junto, pode chegar a soluções que a gente nem imagina quando está pensando ou falando sozinho. Vamos ver sobre os ganhos sociais e ambientais. Isso sempre é levantado, né? Porque, afinal de contas, a gente vai desviar os resíduos apenas porque nós queremos preservar o meio ambiente, como
isso fosse pouca coisa, né? Preservar o meio ambiente é meio que preservar também a nossa vida. Afinal de contas, a gente faz parte do meio ambiente e depende dele para viver, da chuva, o rio, as árvores, está tudo integrado. Mas nós também temos ganhos sociais e dentro dos ganhos sociais nós temos também ganhos financeiros. Nós vamos ver tudo isso agora nessa aula. Um ganho bastante imediato com o desvio de resíduos sólidos do aterro sanitário é o ganho com a economia circular. E esse é um ganho para todos, né? Nós todos participamos da economia. Então, quando a economia circular acontece, muita coisa boa também acontece. Porque quando a gente muda o destino dos resíduos do lixo para a reciclagem, o cidadão promove uma economia que gera ganhos ambientais e sociais e reduz os custos públicos com aterro sanitário. Significa que a gente, além de gastar menos dinheiro enterrando o lixo lá em Biguaçu, nós também geramos uma economia dentro da nossa cidade e na nossa região metropolitana e também no país, né? Porque as indústrias de reciclagem elas estão bastante distantes também. Esses ganhos envolvem o seguinte. Um exemplo, né? Em 2019, a coleta de recicláveis feitas pela CONCAP aumentou 13,47%. E, em contraste a isso, a coleta convencional, que é o rejeito, estacionou em 0%. Só aí a gente já vê duas vantagens importantes. Uma é que mais resíduos foram para as associações de catadores e menos resíduos foram para o aterro sanitário de Biguaçu. Então é uma coisa que é meio integrada. Mas nem sempre o acréscimo de recicláveis resulta em menos resíduos para o aterro sanitário. Porque ao longo das últimas décadas, os recicláveis cresceram bastante. Afinal de contas, começou lá nos anos 80, como nós vimos no vídeo com o presidente Lucas, mas esse crescimento ele ainda está bastante aquém das metas. A gente chega hoje a 7% de desvio. No entanto, o crescimento da coleta convencional ela sempre foi constante. Ela sempre variou de 3 a 6% nas últimas décadas, a cada ano. E esse ano, ano passado, na verdade, depois de tanto tempo, nós tivemos um crescimento nulo nesses resíduos. Então, os ganhos com a coleta seletiva, elas chegaram a somar 8 milhões de reais. É o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, esses 8 milhões de reais significam o seguinte. Nós deixamos de enviar para o aterro sanitário 2 milhões de reais, porque a gente gasta R$ 161 a tonelada para aterrar o lixo lá, e 4,9 milhões de reais foi a receita das associações de moradores ao vender os recicláveis para a indústria. Eles recebem cerca de R$ 381 a tonelada nessa comercialização. Então a gente vê aí que é a economia circular acontecendo de verdade. Além disso, os resíduos orgânicos também têm o seu valor. Eles permitiram uma economia de R$ 635 mil com a redução dos gastos com aterro sanitário e geraram um valor de R$ 448 mil. Né? A gente está considerando aí que é o preço público da CONCAP do cipílio e também do composto, que gira em torno de 11 centavos o quilo. O cipílio e o composto têm sido doados para associações da agricultura urbana, então esse valor ele não é exatamente um valor que entra nos cofres públicos, mas é um valor social, porque afinal de contas, quando o resíduo se transforma em composto e o composto ele é distribuído, isso tem um valor social muito importante, que ele é quantificado aqui nesse valor de 11 centavos o quilo. No entanto, daqui a 10 anos, quando nós tivermos atingido a meta de 60% e 90% de desvio, nós teremos ganhos correspondentes a até
40 milhões de reais nos valores de 2018. É o ano de referência porque foi o ano que começou toda essa história de lixo zero. Então, daqui a 10 anos, o valor correspondente a 40 milhões de reais, nós teremos ganho. Esses ganhos se referem aos seguintes valores, olha só. Resíduos orgânicos na ordem de 11 milhões de reais ao ano. Resíduos secos recicláveis em torno de 27 milhões de reais ao ano. E uma economia de quase 16 milhões de reais com o aterramento de rejeitos. Então, esses valores eles sempre correspondem a esse equilíbrio entre o que a gente deixa de gastar com aterro e aquilo que entra na economia relacionado à comercialização dos orgânicos e também dos secos, né? Dos recicláveis secos. Então, isso tudo gera comércio e o comércio gera receita. E uma economia de quase 16 milhões de reais com o aterramento de rejeitos. Então, esses valores eles sempre correspondem a esse equilíbrio entre o que a gente deixa de gastar com aterro e aquilo que entra na economia relacionado à comercialização dos orgânicos e também dos secos, né? Dos recicláveis secos. Então, isso tudo gera comércio e o comércio gera receita. Muito bem, pessoal, chegamos ao final desta aula e também deste módulo, em que falamos sobre um conceito geral dos resíduos, vimos um pouco dos impactos que a gente causa na geração desses resíduos e também como esses resíduos são gerados a partir de um consumo controlado de produtos que não precisariam ter sido comprados se a gente tivesse uma relação mais sustentável com as nossas coisas. Vimos a proposta da cidade para reduzir o envio de resíduos para o aterro sanitário a partir do programa Floripa Lixo Zero. Nos próximos módulos, nós vamos abordar especificamente algumas questões que já foram levantadas aqui, como, por exemplo, a questão do desvio de resíduos orgânicos do aterro sanitário a partir do programa de valorização de resíduos orgânicos que foi proposto pela Prefeitura para a Caixa Econômica Federal, e esse projeto está em andamento com o acréscimo de vários tipos de coleta de resíduos orgânicos na cidade, além da retomada do projeto Minhoca na Cabeça. Então, fiquem atentos para as próximas aulas. Muito obrigado pela atenção.